cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a nossa leitura diária desta semana. Permitindo o Senhor, estaremos estudando a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto se encontra em 1 Samuel capítulo 18, o verso 1 ao verso 3, que nos diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Aqui nós temos um texto e a lição vai falar sobre a amizade também de Elias e Eliseu, homens que sempre puderam contar um com o outro. E o texto de hoje fala sobre a história de Davi e Jonatas, esses dois jovens também que tiveram uma amizade muito linda, que no decorrer das suas vidas, essas amizades, elas perpetuaram. A aliança entre esses dois foi uma aliança verdadeiramente amigável. E amizade hoje a gente precisa ter, porque nós sempre vamos precisar um dos outros. E é bom ter amigos, é bom fazer amizade. E o sábio Salomão, quando ele escreve no capítulo 18 e o verso 24, ele diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. É muito importante na nossa vida a gente poder contar com esses amigos, seja em qualquer momento das nossas vidas, a gente poder contar com pessoas que possam nos dar um conselho, possam nos estender uma mão amiga de verdade. E a Bíblia, ela fala que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado do que um irmão. Verdadeiramente, há pessoas que têm esta amizade muito profunda de compartilhar algo pessoal. E a aliança entre Jonatas e Davi foi uma aliança mesmo depois que Saul ele perseguiu a Davi, o tentando matar. Mesmo esse problema que Saul teve com Davi não impediu de Jonatas continuar tendo aliança com Davi. O próprio disse que Jonatas, ele sabia que Davi seria um grande homem, que Deus o abençoaria e que através da sua vida, que Davi pudesse abençoar sua descendência. E nós encontramos quando Davi, então, ele chama Mefibosete e leva para o palácio e coloca-o para sentar e comer na sua mesa. Veja que foi uma amizade verdadeira. E nós precisamos ter essas amizades no nosso dia a dia. Mas há um amigo mais chegado que o irmão, que é Jesus Cristo. E para tornarmos amigos de Deus, nós precisamos ser inimigos do mundo. Então a melhor coisa é ter amigo. E pode ter certeza que os verdadeiros amigos são aqueles que, quando precisarmos contar com ele, eles nos estarão ali para estender as mãos. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. E permitindo ao Senhor, nessa semana estaremos juntos, e que essa amizade ela possa verdadeiramente perpetuar entre nós, que a aliança fizermos uns com os outros seja uma aliança verdadeira. Que Deus em Cristo nos abençoe, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor. Esta manhã fria dessa terça-feira, nós devemos agradecer a Deus esta tão brilhante oportunidade que Ele nos concede e aproveitando, para que possamos meditar um pouco mais na Sua palavra. Agradeço aos irmãos a oportunidade que nos foi concedida para estarmos fazendo
a nossa leitura diária de hoje. E ela se encontra baseada lá na carta de a segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Aqui ele fala a respeito da vinda do Senhor. Nós sabemos que a hora é dele, o momento é dele, ele define tudo. E às vezes tem muitos que já não esperam mais a volta do Príncipe da Paz. Mas nós, irmãos, não cansamos de esperar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós lemos nas Escrituras que ele vai voltar. E nós acreditamos. E por isso nós continuamos firmes na nossa profissão de fé, porque fiel é aquele que nos prometeu. Ele disse: eu vou e vou voltar, e vou levá-los para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas muitos já não esperam. Muitos acham que ele está demorando a voltar. Mas Pedro, na sua sabedoria, ele nos deixa um brilhante conselho. E nós não devemos nos desesperar, porque ele prometeu e ele vai voltar. Então, irmãos, a nossa leitura básica, o texto básico, é o versículo 9 da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Mas eu vou ler também antes o versículo 8, para que possamos entender mais a respeito do que a gente quer dizer. Aí ele diz assim, Pedro falando: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então agora veja só o que ele escreve no versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Os irmãos notaram aqui, esse finalzinho aqui do versículo, ele diz assim, ele não quer que alguns se percam, mas muito pelo contrário, ele quer que todos venham a arrepender-se. E por isso ele está nos dando tempo. Às vezes ele está me dando um tempo para que eu possa fazer uma análise da minha vida e ver o que está de errado e o que pode ser consertado. Então ele está me dando um tempo. De repente ele está dando um tempo para todos nós, para que possamos corrigir aquilo que está de errado. Porque, na verdade, ele não quer que alguns se percam, mas ele quer que todos venham a arrepender-se. Que Deus possa nos abençoar grandemente nesse dia, abençoando cada um dos irmãos. E eu deixo aqui os meus agradecimentos por esta oportunidade. Grande abraço, irmãos. Irmãos, a paz do Senhor. Hoje a nossa leitura diária está em Romanos 12, 10, que diz o seguinte: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal, e adiantai-vos em honrar uns aos outros. O que quer dizer essa palavra? A palavra usada aqui não ocorre em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Denota apropriadamente afeto terno, como que existe entre pais e filhos, e isso significa que os cristãos devem ter sentimentos semelhantes entre si, pertencentes à mesma família e unidos no mesmo princípios e interesse. O síriaco traduz isso: ame seus irmãos e ame uns aos outros, como dizem em 1 Pedro 2,17.
né? Amor fraternal quer dizer apaixonado pelos irmãos. A palavra denota a afeição que subsiste entre irmãos. O dever é aquele que é frequentemente apresentado no Novo Testamento e que o nosso Salvador pretendia que fosse considerado um emblema do discipulado. Nisso saberão que sois meus discípulos se amarem uns aos outros, como diz em João 15:12. O apóstolo Paulo, neste lugar, manifesta sua maneira única de escrever. Ele simplesmente não adena o amor fraterno, mas acrescenta que deve ser gentilmente afetado. Deve ser com a ternura que caracteriza o relacionamento natural mais agradável. Isso ele expressa uma palavra que é feita por ocasião, misturado amor com amor natural e fazendo com que ele se manifeste seu contato um e com o outro, né? Nós devemos o que? Sempre demonstrar ou manifestar amor, respeito ou honra, né? Uns aos outros. Nós devemos sempre estar unidos, né? Com amor e respeito, né? Uns com os outros. Porque a palavra de Deus, ela fala que nós devemos sempre honrar e ter amor fraternal uns para com os outros. Ok? Então, esse foi o meu devocional desse dia e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Fiquem na paz. Um grande abraço a todos. Deus abençoe os companheiros que têm estado aí ao nosso lado, trazendo uma palavra pastoral. Esta igreja é liderada por um grupo de obreiros, servos de Deus, onde todos nós juntos cooperamos para o crescimento desta obra. Eu quero aqui agradecer a todos vocês pelo empenho, pelas palavras de incentivo, de encorajamento. E eu fico feliz de ver os irmãos envolvidos no crescimento desta obra. Deus tem nos abençoado poderosamente. Graças a Deus que Ele tem a cada dia nos surpreendido cada vez mais. Que todos nós possamos, meus irmãos, estar atentos, né? Estarmos atentos à grande necessidade de nos unirmos em oração para vencer as batalhas espirituais. Vamos estar juntos em nome de Jesus. Toda a família reunida, clamando a Deus.